É importante a atenção e a imaginação para a gente, entre outras coisas, driblar isso. Do trainee ao gerente, tem essa postura de líder? As pessoas estão correndo sem parar, olhando para uma tela de computador. O nosso assunto agora é educação corporativa. Para falar sobre o desenvolvimento de lideranças e políticas corporativas, eu converso com o Fernando Jucá. Ele é sócio fundador da Atingere, que é uma consultoria de educação corporativa. Fernando, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Queria que você contasse para a gente quais são os maiores mitos relacionados à liderança e quais são as soluções que vocês trazem para isso. Poxa, essa pergunta é fantástica. Você sabe, Cris, que há uma certa narrativa fantasiosa, meio hollywoodiana, sobre lideranças. Ela é baseada em 2 mitos, justamente. O primeiro talvez seja o seguinte: as pessoas só produzem se estiverem alocadas numa estrutura comandada por líderes fortes. E o segundo mito, né, que dá base para essa fantasia, é que líderes são pessoas dotadas de capacidades excepcionais e os únicos, né, responsáveis pelos resultados da empresa. Qual que é a consequência, Cris? As pessoas, claro, ficam desengajadas. Bom, então a responsabilidade é dela, é dele, líder. Vou ficar aqui esperando. Enquanto isso, de certa forma, a gente fomenta nesses líderes uma dificuldade em escutar, um tremendo narcisismo. Não é um caminho muito saudável, as melhores empresas têm descoberto. E quais são as soluções que vocês trazem? Olha, o que a gente tem tentado discutir com clientes e com o mercado é o seguinte: vamos fazer diferente? Eu acho que, para isso, a gente tem que fazer 2 grandes coisas. Primeiro, conversar de modo muito direto, olho no olho com líderes, sobre o seguinte: liderança é um projeto coletivo. A sua principal missão como líder, olha que papo, Cris, é se tornar desnecessário. Quando isso acontecer, é porque você construiu uma equipe forte. E a segunda parte da conversa é como é que você escuta mais o seu time. Ideias, sugestões, planos. Uma equipe em que só um fala e o resto executa, não é uma equipe inovadora, por exemplo. Quer dizer, é muito mais eficaz trabalhar a liderança focando nas equipes e não apenas no líder e não apenas no indivíduo? É esse o raciocínio. E se você olha na maioria das empresas, quem participa de programas de desenvolvimento de liderança são indivíduos escolhidos a dedo, né? Ungidos pelos deuses, os tais líderes. Imagina se fosse diferente, se equipes participassem de um programa de liderança. Cris, a gente tem falado isso quase que diariamente. Liderança não é um cargo, não é um crachá, é uma postura. Cada pessoa da sua equipe, você que está assistindo a gente aqui, do trainee ao gerente, tem essa postura de líder? Podemos falar um pouco sobre o que é isso também depois. O que é essa postura de líder, claro? Olha, eu vou te dizer assim, e todo mundo vai entender facilmente. 3 coisas que são essenciais. Primeiro, quem tem postura de líder não se vitimiza. O discurso da vítima é um discurso de impotência, né? Todo mundo conhece isso no Brasil. Estou de mãos amarradas, uma andorinha só não faz verão. Um segundo discurso que vai de encontro à postura do líder é o de atacar vilões. Também as organizações brasileiras conhecem isso. Vendas reclama de marketing, marketing reclama de produção, que diz que a culpa é de TI, e fica um jogo, né, de jogar pedra na vidraça. Então, posar de vítima, 1, atacar vilões, 2. O terceiro é curioso, é posar de super-herói. Ah, não, mas, Jucá, super-herói é bom, né? Não, deixa que eu resolvo sozinho. E sai batendo porta pela empresa, obviamente não dá em nada. E as pessoas ficam girando, né, nesse triângulo da mediocridade, posando de vítima, atacando vilões, brincando de super-herói. Quando o que a gente quer é que elas se comportem como líderes. E líderes fazem o quê? Discutem alternativas, trabalham colaborativamente. A principal missão do líder é cultivar essa cultura. Quando ele conseguir isso, ele se tornou, com aspas ou sem aspas, desnecessário. Como é que você enxerga o futuro do trabalho e como entra a tão falada inteligência artificial nesse cenário? Puxa, você sabe que os assuntos são absolutamente relacionados, né? A gente tem proposto o seguinte, Cris, vê se faz sentido. Muito se fala sobre Artificial Intelligence, vamos chamar de AI.
Puxa, temos que dominar essas ferramentas? As pessoas têm que conhecer? Claro que sim. Mas o que a gente tem proposto é que é necessário também, em paralelo, a gente desenvolver a nossa AI humana. O que é isso? É uma brincadeira com as letras AI. Atenção e imaginação. Cris, observa as pessoas no trabalho. As pessoas estão correndo sem parar, olhando para uma tela de computador. Elas não têm atenção para o que está acontecendo à volta, o que está acontecendo com o cliente. E absolutamente elas não têm imaginação para descortinar o futuro, discutir novas possibilidades. Eu vou abusar aqui, Cris, é uma brincadeira, mas a gente brinca que o verbo corporativo mais atual é coisar. Vou conjugar, tá? Eu coiso, tu coisas, ele coisa. Está todo mundo coisando sem parar. Quando, na verdade, essa AI humana invoca, né, convida o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa capacidade de consciência, atenção consciente e de imaginar o futuro. Quer dizer, o que vai nos diferenciar, ou o que já nos diferencia, é exatamente a nossa capacidade de sermos humanos. A gente pode falar aí das habilidades comportamentais, das chamadas soft skills, é isso? E quais são as habilidades humanas mais importantes? É exatamente isso, e se você conversar com 100 pessoas, elas vão ter 100 listas diferentes. Sim. E eu vou argumentar aqui com você, com quem está nos assistindo, que escolha o comportamento, a habilidade, o soft skill que você quiser, eles são baseados numa combinação de atenção e imaginação. Então, por exemplo, se falou muito, especialmente pós-pandemia, da nossa capacidade no trabalho de empatia. O que é empatia? Eu ser capaz de largar o meu umbigo e prestar atenção em quem está na minha frente e conseguir imaginar como é que essa pessoa está se sentindo. Opa, isso é empatia. Posso falar de trabalho em equipe, posso falar de criatividade, é sempre uma combinação desses dois ingredientes humanos fundamentais que a gente está, quiçá, perigosamente abandonando quando a gente se encanta apenas com o lado da tecnologia, se é que eu me expresso bem. Sim, com certeza. E por que a política corporativa ela é tão essencial? A política ela está muito mais presente em todas as áreas da nossa vida do que a gente imagina? Puxa, outra pergunta gigantesca e tem a ver, voltando ao início, né, com mitos sobre liderança. Eu vivo de conversar com líderes, né? Sou líder também, então converso comigo mesmo olhando no espelho. O que é política? Política é algo que eu não faço. Não, política é algo ruim. Uma total incompreensão disso. O que é política, de acordo com a definição nossa na Tingiri? É a capacidade de construir e fomentar relações colaborativas em prol da empresa. A pessoa que não faz política, ela fica na sua baia, vou abusar do verbo mais uma vez, coisando, ao invés de estabelecer relações importantes, alianças, para construir o que é importante para a empresa. Claro que isso não tem nada a ver com politicagem, mas esta política é uma função importante de qualquer líder, mais uma vez, independentemente do seu cargo. E é uma tremenda dificuldade. O brasileiro, né, não sei se por uma origem latina, nossa cultura, a gente faz política assim. Gosto de você, você eu não vou com a cara. É um modelo mental, Cris, que tem colégio, né, 10 anos de idade. Quando, na verdade, o que é fazer política? Quem são as pessoas importantes para a gente fazer acontecer o que é importante para essa organização? Como é que eu construo alianças? Como é que eu cultivo relações colaborativas? Assunto gigantesco. E como incentivar os líderes para que eles próprios incentivem essa política dentro das empresas? Porque, claro, o que você está me descrevendo aqui acaba até impactando nas pessoas com as quais você vai escolher para trabalhar com você, dependendo se eu vou com a sua cara ou não. Bom, tem várias coisas aqui também, né? Acho que um padrão dessa nossa boa conversa é a distinção entre comportamentos, mais uma vez, infantis e adultos, né? As pessoas diariamente procuram um líder e falam, líder, quero fazer uma reclamação. O pessoal da outra área é você reclamando para o papai e para a mamãe de algo que o seu irmão mais uma fez. vez jogando a bola no outro, né? Apontando o dedo para uma área que não é a sua. Vai lá conversar, estabelece um contato, diálogo. Posso te apoiar em fazer essa ponte? Mas a gente precisa deles para fazer o resultado acontecer. Conversem. Sem querer, querendo, né? No meio da correria insana do dia a dia, o que o líder faz muitas vezes? Ele solta algo do tipo, aquele pessoal é complicado. Ele não notou, mas ele acabou de endossar, de carimbar essa construção diária de feudos, muros, silos. E as empresas brasileiras estão infestadas disso.
E como derrubar esses feudos, esses muros? O exemplo do líder, a provocação para que a sua equipe estabeleça esses laços, o incentivo, o reconhecimento, muito do que a gente tem conversado aqui. Você consegue sentir diferença em relação a determinados tamanhos de empresa? É pior ou melhor dependendo do tamanho, se a empresa é maior ou se a empresa é menor, ou independentemente? Meu palpite, não é baseado num estudo científico, é que independe. E vou te contar uma história rápida. Era uma empresa relativamente pequena, dezenas de funcionários, não centenas, não milhares. Ela cresceu. Ela estava em um andar de um prédio, ela foi alugou um andar, terceiro e o quarto andar, digamos. Cris, em menos de 10 dias, já foi documentado lá frases do tipo: aquele pessoal do quarto andar é arrogante, né? Parece que é o mecanismo nosso, né, de tribalização. A gente se divide em tribos. Então, basta uma pequena fagulha e esse é o nosso movimento natural. Por isso que, mais uma vez, é importante a atenção e a imaginação para a gente, entre outras coisas, driblar isso. Fernando, muito obrigada. Fernando Jucá, sócio fundador da Atingire. Boa. Agora falando corretamente. Foi um prazer. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Volte sempre. Boa noite. Obrigado, Cris. Obrigada a você.